Porque é isso que a gente vai fazendo quando a gente vai ficando velho de fé, né? Por mais que Jesus nos convidou a sermos crianças, nós facilmente esquecemos que nós somos convidados a ser crianças, no sentido da pureza, de dependermos dele, e a gente se torna crente velho. Crente velho igual o ex-sacerdote ali, velho, rodado, entendia tudo de culto, e aí o tabernáculo foi virando um grande motel de violências, né? E a gente faz isso, às vezes a gente mantém o nosso moralismo, os nossos usos e costumes, mas a gente trata Deus como... Nem cabe falar isso, ela trata Deus como um cachorro, porque nem cachorro merece ser tratado com desprezo, né? Nem cachorro merece ser tratado com indiferença. Mas, como se faz assim na maior parte da humanidade, a gente trata Deus como um animal. Então a gente suga tudo que a gente precisa, mas a gente não respeita. E o pior tipo de respeito é esse, que a gente vai perdendo, porque a gente já conhece, já faz tempo, essas músicas, essa adoração, reunir domingo de manhã, a gente vai ficando assim. E aí chega o João, de acordo com os dados teológicos, o apóstolo que escreveu essa carta, é uma carta escrita de acordo com os historiadores, os estudiosos, ela foi escrita ali depois do ano 70 a.C., 85, 90. E aí, primeiro é importante a gente pensar no drama do apóstolo João, né? Porque ele foi um jovem que viveu com Jesus, que viu a glória de Jesus naquilo que a gente considera como glória, né? Ele viu Jesus curando, expulsando demônios, ressuscitando mortos, mas ele viu também aquilo que era a glória de Jesus, mas que a gente não considera como glória, que é a morte de Jesus. Porque Jesus fala assim, agora chegou a hora de eu ser glorificado diante do Pai. E aí dali para frente é só crucificação, só ruína, só morte, ainda vem aquela ressurreição discreta. Parece as minhas lutas pessoais, a gente luta por algumas coisas que elas nunca vão vingar do ponto de vista histórico. Parece que é apenas um trabalho para você se refinar, é apenas um trabalho para você se empenhar, para você criar raízes e profundidade, porque a luta em si não tem vitória visível. E talvez os apóstolos de Jesus ficaram com esse sentimento, poxa, esse cara é legal, né? Mas aí ele morreu, deu tudo errado para ele, ele ressuscitou, nem parece que ele ressuscitou, porque ainda ficou parecendo que foi uma invenção. Foi embora sem falar nada com ninguém, não mudou nada nessa droga desse planeta, essa porcaria. Ele vai ficando indignado assim, possivelmente o Judas foi levado por esse sentimento, não, eu vou fazer alguma coisa porque esse cara é o cara. Né? O Judas muito intelectual, e um pouquinho mau caráter também, mas ele amava Jesus de verdade. A promessa dos 12 tronos, dos 12 apóstolos é para Judas também. Judas cometeu a gafe de vender Jesus, porque Jesus estava muito devagar. Né? Aqui a gente fala do Judas que roubava da bolsa, do Judas que era endemoniado. O João vai dizer isso, né? O diabo entrou em Judas. Mas mais esperança há para um Judas que era endemoniado, e ele fazia aquilo tudo então debaixo da opressão maligna, do que, por exemplo, talvez para um Tomé. Nós aqui outro dia tivemos uma igreja, alguns de nós, onde tinha um pregador lá, que por sinal não é boa pisca, defendendo Tomé. Não, talvez o Tomé, para a eternidade, para o Deus que sonda os corações, está numa situação muito pior do que o Judas. Porque o Judas praticou as suas imbecilidades, querendo ver Jesus fazendo alguma coisa. E o Tomé, ele não acreditava em nada. Vocês viram? Eu tenho que ver a mão dele, colocar o dedo lá dentro. Aí Jesus falou com o Tomé, quer dizer, não houve aquela negação de 3 vezes igual Pedro, não houve esse espalhafato que o levou ao suicídio, como no caso de Judas, né? Que, diga-se de passagem, ele se arrependeu, a religião criou essa história, não, ele teve remorso, arrependimento é isso, remorso é aquilo, não, ele arrependeu. O problema é que do ponto de vista pessoal, histórico, existencial, não havia mais o que fazer. Porque a salvação, ela opera em cada um de maneira que cada um consegue entender. Né? Os dias estavam falando de Jacó, a dor de Jacó de não poder ver José crescendo.
é a salvação operando em Jacó. E isso não diz nada que Jacó é bom, que Jacó é mau. Jacó era tão bom e mau quanto Esaú. E Pedro era tão bom e mau quanto Judas. E Judas era tão bom e mau quanto Pedro. E Tomé era tão bom e mau quanto Judas. E a gente é tão bom e mau quanto qualquer pessoa. Por isso que a graça de Deus nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E não é nenhum convite para que a gente viva de maneira irresponsável. É um convite para que a gente viva sem julgar. E é claro, às vezes para você não julgar, você precisa mencionar o que a gente está fazendo aqui com os nossos irmãos. Mas haverá grandes surpresas, né? Quando a gente vê lá, mas Judas na parada, a promessa é para ele. E ele, para abraçar essa promessa, teve que... Aí vem as concepções teológicas. Mas você está dizendo que um homem que se suicidou está no céu? Uai, um assassino não está no céu? Um assassino perdoado, que as pessoas acham que é uma pessoa que atenta contra a própria vida por desespero, como Judas fez. Ela destruiu o santuário de Deus. Mas o assassino destrói o santuário dos outros. Né? O assassino de aluguel, o assassino por palavras, né? O assassino, que são muito mais frequentes entre nós, eles fazem coisas muito pior do que o cara que se mata de vergonha. Eu costumo dizer que Judas está melhor do que a maioria dos pastores ou lideranças cristãs que a gente conhece, porque ele morreu de vergonha na cara. Não quero esse dinheiro, aí devolveram o dinheiro para ele, ele foi lá, comprou um campo e se matou nesse campo. Isso é arrependimento. Escandaloso aos olhos da moral, mas é arrependimento. Mas por que eu estou falando fazendo essa digressão toda? Porque vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.